Bom, então, boa noite novamente, porque já estávamos aqui no nosso bate-papo inicial. Estamos iniciando, né, para colocar depois no YouTube, quer dizer, a continuação da aula, passagem ao ato e acting out, né, no item, continuação do item 2, né, gente? Não chegamos no 3, não. Continuação do item 2, passagem Não, ao ato e acting out. continuação do 3. A gente está chegando no 4. Página 141. 3, isso mesmo. Continuação do 3. Isso. Continuação do 3, acting out e passagem ao ato. Página 141, segundo parágrafo. Quem gostaria de ler? Eu posso ler hoje, vamos nessa. Ótimo, vai lá. Melhor ler o parágrafo anterior para a gente dar uma ressituada, né? Na página anterior, eu sublinhei, né, só para a gente lembrar, né, que estava trabalhando bastante uma analogia entre sintoma e o acting out. Diferença, né? E que não é para reler tudo, não, tá, gente? Só para a gente situar o tema mesmo. E que ele vai dizer que, diferentemente do sintoma, o acting out ele é o começo da transferência, é aquela transferência selvagem, inicial, né? Que ela ainda não tem uma transferência onde você fala, né? Você age primeiro, né? Não é preciso análise, como vocês desconfiam, para que haja transferência, mas a transferência sem análise é o acting out. Quer dizer, o acting out é um tipo de transferência porque ele está endereçado a alguém, né? Mas ele não é, ele é selvagem, ele é cru, ele não está em análise, por isso ele não é posto em palavras e posto em ato. Né? Eu achei esse parágrafo fantástico. Aí vamos para 141, aí pode ler de onde vocês acharem. Inclusive, Márcia, só para a gente levantar aqui uma questão, eu estava verificando sobre isso e parece que alguns psicanalistas, inclusive, consideram que o acting out é uma forma de resistência à análise e à transferência. Interessante, né? Para a gente pensar sobre isso. Porque se está na análise e na transferência, a gente põe em palavras, né? O acting é da ordem da ação. Pode ser uma resistência, né? Mas às vezes ele surge de repente, né? Enfim, então não sei se é uma resistência ou se é uma manifestação também. Sim. Vocês leram, Deve ser leem... quase confuso, né? Com a passagem ao ato final. Foi um acting out ou uma passagem ao ato? Porque é uma coisa que é de um impulso. Gente, o sinal para mim, eu acho que não está muito bom. Meu som? Oi? Para mim também, aqui o sinal não está bom, não. Está ventando bastante aqui. Mas vamos lá. Você não está já leram? Bolha. Verinha, não está vendo, não ouvindo? Eu estou ouvindo bem. A Ida que acha que não, né? Oi, agora sim. Vamos tirar nosso som, que aí facilita também. Vamos tirar. Tá, a Glória ali. Primeiro parágrafo. Foi na época, já se vão uns 10 anos, em que já tínhamos recebido a visita de alguns pesquisadores. Philip Greenacre, que fazia parte deles, deu-me a oportunidade de observar um belo acting out, a saber, a masturbação frenética a que se entregou diante de meus olhos uma pequena pescadora de mariscos, um netsuke japonês que estava em meu poder e que ainda traz as marcas disso. Refiro-me a esse objeto. Devo dizer também que sua visita me proporcionou a oportunidade de uma conversa muito agradável, bem melhor do que a que tive com a senhora Lampley de Groot, e que, por sua vez, foi escandida por diversas passagens ao ato, dentre as quais pulos que a levaram quase ao nível do teto, baixo, convém dizer, de meu consultório. Pois bem, encontramos no artigo General Problems of Acting Out comentários muito pertinentes. Embora, vocês verão, os que o lerem, eles se beneficiem de ser esclarecidos pelas linhas originais
que tento desenhar diante de vocês. A questão é saber como agir com o acting out. Há 3 maneiras, diz ela. Há o interpretá-lo, há o proibi-lo e há o reforço do eu. Quanto a interpretá-lo, ela não tem grandes ilusões. Phyllis Greenay, que é uma mulher muito, muito competente. Interpretá-lo com o que acabo de lhes dizer está fadado a surtir poucos efeitos, até porque é para isso que ele serve, o acting out. Quando vocês olham as coisas de perto, percebem, na maioria das vezes, que o sujeito sabe muito bem o que faz no acting out. Este é para se oferecer à interpretação de vocês. Mas aí é que está. Não é o sentido do que vocês interpretam, seja ele qual for que importa, e sim o resto. Então, pelo menos por essa vez, sem outros acréscimos, há um impasse. É muito interessante nos determos em expandir as hipóteses. Quanto a proibi-lo, naturalmente isso provoca um sorriso, inclusive na própria autora, que diz, afinal, podemos fazer muitas coisas, mas dizer a um sujeito nada de acting out, isso é algo bem difícil. Ninguém pensa em fazê-lo, aliás. Mesmo assim, observa-se a esse respeito que sempre houve proibições prejudiciais na análise. De fato, proíbe-se muito mais do que se supõe. Muitas coisas são feitas, evidentemente, para evitar o acting out nas sessões. Além disso, também se diz aos pacientes que não tomem decisões essenciais para a sua vida durante a análise. É fato que, quando se tem influência, há nisso uma certa relação com o que podemos chamar de perigo, seja para o sujeito, seja para o analista. Por que se faz... O Freud já dizia isso, né? O Freud já dizia isso, né? Para não tomar nenhuma decisão. Dizia, mas eu estou achando uma diferença aqui, né? O Freud dizia quando se inicia uma análise. Porque você está nesse movimento de buscar análise, aí você também quer se separar, ou você também quer casar, ou você também quer... Ele não tome nenhuma decisão precipitada quando estiver iniciando uma análise. O que eu estou entendendo que o Lacan está dizendo aqui é alguma coisa de uma certa influência, de umas certas proibições, de umas certas coisas que não deveriam acontecer na análise e acabam acontecendo, né? Como a própria tentativa de evitar o acting out. Essencialmente, diria eu, ilustrando minha colocação, ou por sermos médicos, ou por sermos bondosos. Como diz, já não sei quem, não queremos que ele fique dodói, esse paciente que vem confiar-se a nós. E o mais incrível é que conseguimos. Mesmo que falemos de acting out, ele é o sinal de que se impede muita coisa. Será que é disso que fala a senhora Greenay quando diz que é preciso deixar que se estabeleça mais solidamente uma transferência verdadeira? Eu gostaria de assinalar aqui um certo aspecto da análise que não é visto. Seu aspecto de seguro contra acidentes, de seguro contra doenças. Afinal, é muito engraçado observar, pelo menos a partir do momento em que o analista ganhou o que se chama experiência, ou seja, tudo aquilo que em sua própria atitude, muitas vezes ele ignora, como são raras as doenças de curta duração no transcurso das análises, como numa análise que se prolongue um pouco. Os resfriados, as gripes, tudo isso se apaga. E mesmo com respeito às doenças de longa duração, se houvesse mais análises na sociedade, passaríamos melhor. Acho que os seguros sociais e os seguros de vida deveriam levar em conta a proporção de análises na população para modificar seus prêmios.
Inversamente, quando ocorre um acidente, não me refiro apenas ao acting out, isso é imputado com muita regularidade à análise, tanto pelo paciente quanto pelo meio. É imputado à análise como que por natureza. Eles têm razão. Trata-se de um acting out, logo dirige-se ao grande outro. E quando se está em análises, dirige-se ao analista. Se ele ocupou esse lugar, pior para ele. Afinal, ele tem a responsabilidade que cabe ao lugar que concordou em ocupar. Essas questões talvez Quer dizer, sirvam... de alguma forma é direcionado a um analista, né? Então já está em transferência. Não sei se a gente pode pensar naquilo tanto de resistência. Talvez no começo, quando ainda não há transferência. E que aí o acting out entra nesse lugar de evitar a transferência, de defesa, de resistência, porque aqui ele está falando o tempo todo de um endereçamento, de buscar uma interpretação. Então, acho que o acting, às vezes, é uma ação para que o analista faça uma intervenção. Mas eu tenho uma pergunta. Dependendo da estrutura psíquica do sujeito, né, eu acho que um acting out vindo de uma histérica, ele é muito mais compreensível do que um acting out vindo de um obsessivo, né? Por conta da histérica sempre teatralizar muito, né, as ações. Eu lembro uma vez que uma paciente, muitos anos isso, mas foi bem interessante, eu ainda nem estava dominando a própria, né, análise mesmo, eu ainda estava me iniciando minha própria análise, e ela, depois da quinta, sexta sessão, ela me ligou e falou assim, eu vou pular da janela agora. Eu falei assim, em que andar você mora? Eu moro numa casa. Eu falei, então pula. Pula! Ela, como assim, pula? Ela não pulou, lógico que ela não pulou. Era minha carteirinha histérica mesmo. Na época, com 4, 5 sessões, dava para ver... Sim. Né, como ela se portava. E a histérica, por isso, pode nos confundir muito mais, né? As encenações. Não é. Mas eu não acho que ele seja impossível no obsessivo, mas quando vier, meu bem, não vai vir numa encenação, não, vai vir com tudo. Pois é, isso que eu estou falando, essa diferença aí é necessário que a gente também pontue, né? Porque um obsessivo pode realmente vir, a passagem é um ato. Sim. Nesse acting out, ele ia direto para o... E você está falando dos tipos clínicos da neurose, né? Se a gente for pensar assim, há acting out numa psicose? Se ela é endereçada ao outro, se ela inclui o outro, se ela está no discurso do outro, que na psicose não funciona bem assim, passagem ao ato, a gente pode afirmar que há. O sujeito o tempo todo, até muito, cai da cena na psicose. Mas a encenação, o endereçamento ao outro, isso é preciso significante no campo do outro. Isso é preciso lei também. Não sei, né, gente? Nunca li isso em lugar nenhum. Estou levantando essa bola aí. Vamos lá. Inversamente, quando ocorre um acidente, não me refiro apenas ao acting out, isso é imputado com muita regularidade à análise, tanto pelo paciente quanto pelo meio. Gente, me perdi. Fechei. 1, 2, 3... Penúltimo, né? Antepenúltimo parágrafo. Perdi tudo, até a página. 142, antepenúltimo parágrafo. Tá bom, obrigada. Inversamente, quando ocorre... Olha só, deixa eu falar só uma coisa que eu também me lembrei, citando, né, a questão da clínica. Eu recebi uma vez também uma psicótica que ela, na primeira sessão, na primeira entrevista, ela falou que ela tinha 2 anjas e que as anjas a acompanhavam sempre, e se poderiam ficar na sala de espera. Eu falei, tudo bem. Ficaram as anjas na sala de espera, ela entrou. Na segunda sessão, na segunda entrevista, quando ela entrou, eu falei assim, você não quer pedir para as anjas entrarem? Ela falou assim, mas a análise não é só para uma pessoa? Pode vir
pode passar para o outro assim? As outras pessoas podem estar juntos, sabe? Acho interessante, não sei por que eu lembrei disso em se falando de acting out, porque ela só não fazia porque as anjas estavam juntas. Não, eu acabei de lembrar de uma coisa também, acho que estão até desfazendo aí a bola que eu levantei. Eu lembrei de uma paciente psicótica, né, que, enfim, ela sempre disse, ela sempre frequentou muitos centros espíritas, e ela era até expulsa dos centros espíritas, porque ela dizia ela que encarnava muito forte, né? Enfim, imagina como é que era esse baixar aí desse espírito. Mais uma vez ela entrou na minha sala e entrou antes de mim. Eu estava na recepção fazendo alguma coisa, ela já foi entrando. E aí, quando eu entro, ela está sentada na minha poltrona fumando cigarro. Eu olhei na hora e falei assim, apaga isso. Primeiro que não podia fumar no prédio ali na sala, e segundo porque ela me pegou de surpresa. Ela ficou tensa, apagou, levantou, trocou de lugar. Eu falei, essa poltrona é minha. Aí trocamos de lugar, passou, e na sessão seguinte ela falou assim, eu não vim, né, na semana passada. Aí eu falei assim, não veio, acho que você veio. Aí ela falou assim, não, olha, se eu vim, eu estava... Incorporada. Ela ficou com vergonha, né? Que a gente também questiona muita vergonha na psicose, mas foi uma coisa que ela ficou. E talvez isso tenha sido interessado sobre transferência, né? Eu vou testar, o analista. É uma transferência diferente, é um trabalho diferente, mas não deixa de ser um endereçamento buscando uma intervenção, uma interpretação. Opa, o que é isso? Por que você entrou? Você entrou na minha poltrona e acendeu um cigarro, né? Que lugar é esse aí que você quis ocupar ainda, e de tanto poder, porque nem fumar eu fumo, né? Assim, não tem menor sentido, mas foi uma coisa de um empoderamento ali. E depois, envergonhada, logicamente, ela disse que estava incorporada. Talvez seja um acting out, não sei. Eu achei interessante também quando a Glória fala que ela chamou as anjas, né, deixou as anjas do lado de fora. Aí na próxima sessão, né, se é isso que eu entendi, a Glória pergunta a ela se ela queria que as anjas entrassem. Isso, Mas ela não tinha tocado no nome das anjas na segunda sessão. Falou sim. Eu não me lembro mais qual era, Ana e alguma outra coisa. Mas eu falei, inclusive, o nome das anjas. Você quer que elas entrem? E outra coisa que eu lembrei também, ela na hora, ela ficou, vou falar um palavrão, ela ficou muito puta. Ela falou, mas como assim? Ela ficou muito brava comigo. Então assim? ela já estava na sala com você quando você pergunta isso a ela? Não. Eu tinha uma sala de espera, né? E abri a porta e falei, você pode entrar. Aí ela entrou, aí ela virou e falou assim, deu tchau para as anjas. Foi isso mesmo, deu tchau para as anjas. Aí eu falei assim, você não quer que elas entrem? Aí ela falou, como assim? Ué, mas eu vou entrar com outras pessoas para poder ouvir o que eu vou falar? Ficou brava comigo, entendeu? Eu falei assim, não, sem problema. Aí deu tchau de novo, deixou as anjas lá fora. Quase que eu dei também, sabe? Tchauzinho. Mas é aquele velho perigo de inflar o delírio, no meio do caminho que o analista tem que estar, não inflar o delírio, com certeza. E nem confrontar. Aqui não tem anja nenhuma, você está viajando. Com certeza, com certeza. Nem uma coisa nem outra. Então, talvez o ficar puta dela tenha sido isso. Olha só, o delírio não se meta no meu delírio. Com certeza. E essa pessoa, acreditem se quiser, ela ficou 8 anos comigo. Por isso que eu estou lembrando até daquela parte do passado mesmo, dessa primeira entrevista. Que ela ficou muito tempo, sabe? Bem interessante. E é interessante isso, né, Márcia? A questão da transferência. Eu nunca entendi muito bem, um dia eu acho que eu vou entender através de você, porque você é muito clara naquilo que você fala. Todo mundo fala do secretariar uma psicose, né? Mas, na realidade, eu não entendi. Porque 8 anos com essa moça, ela fazia, inclusive, consultas, né? Ela era uma paciente psicótica mesmo, mas ela fez transferência comigo. Talvez eu traga para vocês, se eu encontrar lá no consultório, um desenho dela, onde ela
fez uma cara no verso e uma outra no outro lado do papel. E aí ela trouxe com muita alegria aquilo para me dar. Então, aí eu falei assim, quem é essa pessoa aqui? Ela falou assim, ué, você não está? Uma cara de demônio, com chifre, com um monte de coisa, sabe? Que era a outra cara. Aí eu falei assim, não, mas eu não sei, desculpa. Ela falou assim, ué, essa aqui sou eu, que era toda bonita, e a outra era eu, o demônio, com os negócios, com o poder. Eu vou trazer para vocês verem, eu acho que ainda tem no consultório. Quando você... Por quê? Porque a transferência ela é diferente na neurose e na psicose. Né? Não tem o sujeito suposto saber. O sujeito não chega lá falando, eu queria que você me ajudasse no meu sofrimento psicótico, ele chega de maneiras diferentes. E cada sessão é um flash. Uma vai acontecer essa de sentar na minha poltrona, outra vai acontecer de entrar com o pai, que é minha, essa mesma, tem de mais de 10 anos. Ele entrava com o pai uma época, aí o pai falava, ela tacava a bolsa no pai e falava assim, para de falar que a análise é minha. Mas ela queria entrar com o pai. Até o momento que ela resolveu deixar o pai de fora, que o pai também falava pra caramba e tirava o espaço dela. E aí, mas no início eu acolhi, permiti. Então, assim, a gente secretaria nesse sentido, não é que não há transferência, é que a gente acolhe e a gente puxa para a terra, a gente não infla o delírio, a gente não fica furando as defesas, como a gente faz na neurose. O sujeito chega de formas completamente aleatórias, originais e bem diferentes de como os neuróticos chegam, de formas parecidas, às vezes em grupos. A gente pode separar grupos parecidos de sintomas, né? E na psicose, não. Cada sessão é um flash e cada maneira que o sujeito chega é um flash. Por muito tempo se discutiu se havia transferência na psicose, porque Freud, na Conferência 27, transferência, ele vai dizer que não há trabalho com as neuroses narcísicas, que são as psicoses, antes dele tratar com psicoses, são neuroses narcísicas, por quê? Porque justamente não tem essa relação do sujeito suposto saber, essa relação com o outro, e ele achava que não havia transferência, não havia correspondência, que não havia trabalho. Então, ele dizia, foi quando ele apresenta a transferência como uma novidade, uma descoberta, e ele diz, mas ela não é possível para as neuroses narcísicas, ou seja, para as psicoses. E por muito tempo se debateu como é essa transferência doida, diferente na psicose, mas ela existe. E o secretário do alienado, que está no seminário 3, ele justamente ele coloca esse acolhimento que a gente faz, receber escritos, que a minha sua levava desenhos, a minha levava escritos, receber o que ele traz, e não por perguntar, nem furar, nem mandar ele fazer nada, né? É secretariar. E o Henrique Laurent, né, psicanalista francês, ele vai dizer uma coisa assim, muito bacana, não basta secretariar o alienado, né, o psicótico, de vez em quando é bom expedir as cartas, dar uma forcinha, dar uma intervenção maior, se ele traz aquelas cartas, se ele escreve, vamos ajudar a botar no correio, né, tipo isso, né, vamos dar a mão para ele atravessar a rua, vamos fazer uma intervenção maior, e não apenas secretariar, isso é bem interessante. Mas isso que você está contando não deixa de ser o secretarial alienado, né? Receber aquilo que ele deposita em você numa transferência que é diferente da neurótica. Certo. Muito bom. Então, vamos lá. Página 142, já estamos aqui no penúltimo, né? Essas questões talvez sirvam para lhes esclarecer o que quero dizer quando falo do desejo do analista e quando levanto tal questão. Entretanto, não me deterei em interrogar o que fez com que... Gozado, só um instantinho, uma outra pergunta aqui. Porque quando está falando do desejo do analista, numa neurose, a gente está ali, né, envolvida com esse desejo. E na psicose, você acha que, em se tratando de desejo do analista, esse secretariar, ele está na mesma... Tá. Tá. Há que ter muito desejo na psicose.
Muito Tá. desejo do analista. O secretariar é só a direção do tratamento. Tá. Ele não altera o desejo do analista em relação à estrutura clínica, quem ele vai receber, quem não vai receber, como... Eu já vi pessoas que falavam assim, não, eu não gosto, eu não quero atender psicótico, mas, cara, psicótico bate a porta, às vezes você vai fazer o quê? Né? Então, é melhor se preparar para isso. Mas, e aí, essa mesma pessoa acabou um dia se descobrindo podendo fazer isso, se autorizando a fazer isso, e descobriu que havia desejo disso. Então, o desejo do analista, ele independe do manejo que você vai ter. As estruturas clínicas, elas só vão diferenciar o manejo que você vai dar. Se você vai furar as defesas ou se você vai chamar para a terra, porque se você soltar, a pipa voa. Então, é a diferença de como você vai conduzir o tratamento, a direção do tratamento. Mas o desejo do analista está em toda a clínica. Ali. Ótimo. Entretanto, não me deterei em interrogar o que fez com que pendesse para o sentido de reforçar o eu, terceira das hipóteses, a questão da maneira como domesticamos a transferência. Porque vocês me ouviram dizer que isso não é simples. Tampouco me deterei em dizer aquilo a que sempre me opus, pois, pela própria confissão dos que enveredaram por esse caminho há muito mais de uma década, e mais exatamente a partir de um número tão grande de décadas que agora se começa a falar menos delas. Trata-se de levar o sujeito à identificação. Isso é admitido em toda uma literatura. Não se trata de uma identificação com a imagem como reflexo do eu ideal no outro, mas com o eu do analista, com o resultado de que nos fala Balint a crise verdadeiramente maníaca que ele nos descreve como sendo a do fim de uma análise assim caracterizada. Essa crise representa o quê, com toda a exatidão? A insurreição do A, que continuou absolutamente intacto. Não entendi muito bem esses dois últimos parágrafos. Lacan sendo Lacan, soltando a bomba no final. Márcia, seu microfone. Eu tô falando comigo mesmo, Glória. Tô tentando elaborar isso que ele falou também. Deixa eu tentar. Eu dei uma dispersada, tinha uma mosquitada aqui, aí eu fui pedir para o meu marido ligar o negócio, dei uma dispersada. Vou voltar aqui para eu tentar entender. Não se trata de uma identificação com a imagem como reflexo do eu ideal. Dizer que ele não toca no ponto, né? No outro. Ele não passa por cima, ele não... O objeto A passa batido, né? Ele vai na sugestão, vai no na essa identificação com o eu do analista, né? Que foram os pós-freudianos aí, que o Lacan veio romper, né? Muito com essa identificação com o analista. Eu acho que o que ele está falando aqui é isso, que ele não toca, né, no objeto A, ele fecha. Né? Como o Cris, né? O Cris, quando vai comer os miolos frescos, né? O analista, ele não toca ali no ponto dele, né? Passa batido, que o analista ele não entra na realidade psíquica do Cris, né? Ele entra numa que o Cris não é um plagiador, que ele viu, que não é, não sei o quê, e o Cris sai de lá e vai comer miolos frescos, né? Vai comer, olha, tá vendo? Vim comer as ideias dos outros, né? Eu preciso disso para, né? Alimentar. Vera, a gente pode levar isso lá para Freud, lá naquela moça que tenta o suicídio, tenta se jogar da jovem homossexual. E que depois retorna para a sessão
né? Não, eu acho que eu estou misturando as bolas, não Ali é é esse passagem caso, ao não. ato, né? Não, É não, não é esse caso, diferente. não. Eu estou falando da senhora, daquela mulher lá, como é que é? Da Ah, senhora da senhora K, K, da Ah, Dora. é, agora? da Dora, que será que isso aqui, essa última frase, inclusive, a insurreição do A, que continua absolutamente intacto, será que isso não tem a ver com aquele erro, entre aspas, de Freud com relação à questão da Dora? Que Pode ele. ser. Pode ser. É, eu fiz Uhum. uma equivalência aí, não Porque sei se. ali a Dora também é uma passagem ao ato, né? Tampouco me deterei no momento do É, lago, no momento do lago. Em outros momentos, é. não. Tampouco me deterei em dizer aquilo que sempre me opus, pois, pela própria confissão dos que enveredaram por esse caminho, há muito mais de uma década, e mais exatamente a partir de um número tão grande de décadas, que agora se começa a falar menos delas. Delas o quê, gente? Você está onde, Márcia? Eu estou voltando um pouco para poder chegar nesses últimos aí. Ah, Eu estou no entretanto, interrogar o que fez com que pensasse, com que pendesse para o sentido de reforçar o eu, Tá terceira falando das hipóteses, a é, questão de da lidar com o maneira acting como out, que ele está falando. domesticamos a transferência. Porque vocês me ouviram dizer o que ele falou, né? Ou aham. proibir o acting out, ou interpretar o acting out, e essa terceira das hipóteses de domesticar a Identificação com transferência, né? Porque vocês me ouviram dizer que isso não é tão simples. Tampouco me deterei em dizer aquilo a que sempre me opus, ou seja, domesticar a transferência. Pois, pela Uhum. própria confissão dos que enveredaram por esse caminho, há muito mais de uma década ou décadas, agora se começa a falar menos delas, dessa domesticação da transferência. A gente situar o que ele está falando. E aí, Márcia, estaria ligado a essa questão do reforço do eu? Sim, Trata-se, Né? acho que sim. é a terceira das Uhum. hipóteses, trata-se de levar o sujeito à identificação. Aham. Seria essa domesticação da transferência, essa identificação. Ah, tá aí, agora eu entendi. Isso é Pois é, porque aí lá embaixo, em essa todo, frase de baixo é interessante, ó. e isso é admitido em toda uma literatura. Não se trata de uma identificação, quando ele fala que é levar a uma identificação, não é uma identificação especular, com reflexo no outro ou no espelho, mas com o eu do analista, com o resultado de que, nos fala Balin, a crise verdadeiramente maníaca, que ele nos descreve como sendo a do fim de uma análise assim caracterizada. Isso aí a gente teria que entender Balin. Mas a frase que vem depois, essa crise, representa o quê? A insurreição do A, que continua absolutamente intacto. Porque se a transferência é domesticada, não há desejo do analista. Não há analista como causa de desejo, que ocupa o objeto A. Aí, né? Por isso que o A fica intacto, não Por isso que toca o A nesse fica objeto. intacto. E a Então, gente tem precisei que voltar tocar. um pouco para entender que ele está falando dessa terceira hipótese, que é a de tratar o acting out sem ser que a interpretação, né, que eu acredito que Lacan acha que é o melhor caminho, sem ser a interpretação, sem ser vetar a proibição e sem ser esse reforço do eu, né, ou essa domesticação da transferência, né? Enfim, E que domesticar. engraçado, ele vai voltar a Freud. Esse A ele vai aparecer sempre intacto, ou seja, fora da transferência, na verdade. Uhum. Bom, vamos seguir para ver se ele evolui. Olha, ele está falando aqui de Freud que a também. gente pensou, né? Vamos ver. Que legal, nem tinha visto aqui. Vamos lá, voltemos a Freud. Olha que legal! Gente, então eu não estou tão burra assim. Olha, tá falando da homossexualidade feminina, lá da Dora também. Ó. Voltemos a Freud e a observação do caso de homossexualidade feminina, no qual temos toda sorte de anotações absolutamente admiráveis. Embora Freud nos diga que nada indica nesse caso que se produza algo chamado transferência,
Ao mesmo tempo, ele afirma que nem se deve cogitar de examinar por um instante a hipótese de que não haja transferência. Designa-se aí não sei que ponto cego na posição dele, pois isso equivale a desconhecer completamente o que acontece com a relação transferencial, e chegamos a encontrá-la expressamente formulada no discurso do próprio Freud sobre esse caso. Essa paciente, a coisa é articulada como tal, mentia para ele em sonhos. É através disso que Freud caracteriza o caso. O precioso agalma desse discurso sobre a homossexualidade feminina é que Freud se detém atônito diante disto. Ele também faz perguntas e dá respostas. Com que, então, o inconsciente é capaz de mentir? Com efeito, os sonhos dessa paciente assinalam dia após dia enormes progressos em direção ao sexo a que ela está destinada. Mas Freud não acredita nisso nem por um instante, e com bons motivos, uma vez que a doente lhe relata seus sonhos, diz-lhe ao mesmo tempo: sim, é claro, isso permitirá que eu me case, e ao mesmo tempo me permitirá ocupar-me ainda melhor das mulheres. Portanto, ela mesma lhe diz que está mentindo. E Freud, aliás, não tem dúvida quanto a isso. Trata-se justamente do que cria a aparência de uma ausência de qualquer relação transferencial. Assim, ele se detém nisto. Com que, então, esse inconsciente que estamos habituados a considerar como sendo o mais profundo, a verdade verdadeira, pode nos enganar. E todo o seu debate gira em torno dessa Zutraum, dessa confiança a depositar no inconsciente. Poderíamos nós conservá-la, diz ele. Freud afirma isso numa frase muito característica por ser tão elíptica e concentrada, que quase tem o caráter de tropeço da fala a que me refiro em meu relatório de Roma. Lerei para vocês essa frase. Não a trouxe hoje, vou trazê-la da próxima vez. É belíssima. Trata-se de uma disputa em torno do inconsciente. O inconsciente sempre merece confiança, diz Freud. E o discurso do sonho é algo diferente do inconsciente. É criado por um desejo que vem do inconsciente. Ao mesmo tempo, no entanto, ele admite e chega até a formular que, nesse caso, é o desejo que se expressa através dessas mentiras. Olha que maneiro isso, hein? Muito bom. Freud sempre acreditando no inconsciente. Caraca! E é daí que Lacan vai aprimorar, dizendo, né, não há mentira, é sempre uma verdade. Então, mesmo ela mentindo nos sonhos, mesmo ela mentindo para ele, mesmo parecendo que não estava em transferência, era pelo desejo. Né? Então, Ô, Márcia, havia desejo e a verdade era a mentira, né? Que era a verdade dela, é a verdade do sonho dela, do inconsciente dela. Esse aqui é o inconsciente real? O inconsciente real é o inconsciente inacessível, né? É o inconsciente que é permeado, contornado pelo simbólico e imaginário. Mas o inconsciente real é esse que irrompe, que gera passagem ao ato, muitas vezes. Que não né? sonha, é o então. Sem borda. Né? Tá. Aqui não, acho que ele está falando de desejo. O desejo ele envolve mais o simbólico. Então, não acho que né, não seria exatamente o inconsciente real. A própria paciente lhe diz, eu estou aqui, gente? Sim. Que seus sonhos são mentirosos. Aquilo diante do qual Freud se detém é o problema de toda mentira sintomática. Vejam como é mentira na criança. É o problema do que o sujeito quer dizer ao mentir. E o estranho é que Freud entrega os pontos, deixa cair diante dessa grimpagem de todas as engrenagens. Ele não se interessa pelo que as faz grimpar, ou seja, o dejeto, o restinho, aquilo que detém tudo e que é, no entanto, o que está em questão aí.
sem ver o que o atrapalha, ele se emociona, como certamente o mostra, diante dessa ameaça à fidelidade do inconsciente. E então passa ao ato. Esse é o ponto em que Freud se recusa a ver, na verdade, que é a sua paixão, a estrutura de ficção como algo que está em sua origem. É o ponto em que ele não meditou bastante sobre aquilo que, ao falar da fantasia, enfatizei diante de vocês no discurso recente, a saber, o paradoxo de Epimênides. O eu minto, perfeitamente aceitável, uma vez que o que mente é o desejo, no momento em que, ao se afirmar como tal, expõe o sujeito à anulação lógica em que se detém o filósofo, ao ver a contradição do eu minto. Mas, afinal, o que falta a Freud aí, como sabemos, é o que falta em seu discurso. É aquilo que, para ele, sempre se manteve em estado de pergunta: o que quer uma mulher? É o esbarrão do pensamento de Freud em algo que podemos chamar provisoriamente de feminilidade. Deixa eu pegar esse negócio aqui para meu trabalho. Peraí, trabalho. Não me façam dizer que a mulher é mentirosa como tal, quando digo que a feminilidade se furta e que alguma coisa se adivinha por essa vertente. Para empregar os termos do I Ching, uma meiguice fluida, algo diante do qual Freud por pouco não morreu sufocado, ao descobrir, pouco depois do fato, o passeio noturno que sua noiva, no mesmo dia em que eles trocaram seus votos supremos, deram com um primo obscuro sem lhe contar. Dera com um primo obscuro sem lhe contar. Gente, olha a fofoca rolando aí. Chamo de primo obscuro. Muito bom. Isso ele conta na biografia aqui, ó, do Peter Gay. É isso mesmo. Jones também vai contar e o Peter Gay conta essa fofoca. Eu tenho. Mas eu vou lendo por partes que me interessam. Eu não li ela de cima a baixo, não. Bacana. Chamo de primo obscuro. Já não me lembro bem, não consultei a biografia. É um outro qualquer, um desses já notas com futuro garantido, como se costuma dizer, o que significa que não tem futuro nenhum. É aí que está o ponto cego. Quando você falou de ponto cego hoje por conta desse seminário, ai, que linda! Falei no vídeo, no meu então, Instagram. mas você estava envolvida com esse seminário? Caraca, jura? Eu dei uma aula, tá aqui, ó. Eu dei uma aula sobre processo de análise, aí falei vários processos de análise, transferência, atenção flutuante. Aí separei 2 pontos que eu achava importantes, que eu achei escrito em Freud, que ele não recomenda fazer anotações, e descobri que a frase do ponto cego é do Steikel, um dos primeiros a frequentar a sociedade psicanalítica e um dos primeiros a romper com Freud. Então, mesmo ele rompendo com algumas pessoas, ele aproveita até muito tempo na sua obra, enfim, algumas descobertas, algumas expressões. Então, ponto cego é uma expressão de Steikel, e eu sempre achei que fosse de Freud. E Steikel foi um dos que rompeu com Freud bravamente. Inclusive, dizem que foi ele que inventou a Sociedade das Quartas-Feiras, e Freud não admitiu de dar esse crédito, esse mérito a ele, né? Então, era um inimigo de Freud, e ainda assim ele manteve essa ideia do ponto cego, porque é muito interessante. Então, eu trouxe coincidentemente mesmo. Eu nem leio, gente, o seminário antes do nosso encontro, não. Quem me dera. Que legal, menina, mas foi ótimo. Recomendações aos médicos? Ele é um médico. Eram os primeiros. Não, sim, mas esse texto que você está se referindo é o Recomendações aos Médicos? Isso. Exatamente. Estava lendo ele com o Fausto, né? No grupo do Fausto, a gente está lendo Recomendações aos Médicos. E exatamente, isso é uma fala do Steikel, exatamente. É isso. E para mim sempre foi de Freud. Aí eu esbarrei com isso, eu achei bacana salientar isso e salientar sobre... porque eu sempre orientei os alunos a não fazer as anotações, que os pacientes podem fantasiar, mas eu nunca li direitinho nas palavras de Freud,
que você vai estar selecionando, se você for anotar o material em detrimento dos outros. Então, esses 2 pontos me chamaram muita atenção, e aí eu fiz o vídeo. Mas foi de uma aula que eu dei ontem mesmo. Mas olha só... Na véspera, né, no caso, de fazer o Jung, vídeo. quando começa a ficar putão mesmo com os discípulos de Freud, o primeiro que ele ataca era Steckel com isso aí, falando desse problema do Steckel no grupo, né? Sim, foi o primeiro a ser malhado por Jung. A ser expulso da comunidade, né? Enfim, havia muita arrogância, injustiça, mas também era preciso separar o que é psicanálise do que não é. As pessoas era uma eclosão de teorias, tem umas coisas muito loucas, muito misturadas, muito absurdas, mas também é bacana ver que Freud aproveitou muita coisa, como o ponto cego do Steckel, como a contra-transferência do Ferenczi, muito material, mesmo rompendo depois com os discípulos, apesar do Ferenczi ser um dos últimos que ele foi romper, ele aproveita na obra, aproveita no trabalho, ele reconhece, né? Mas muita coisa ele exclui, porque quando, por exemplo, o Otto Rank começa a falar que todo o problema do sujeito está no parto, está na separação, mas no parto físico, né? O Freud começa a falar, isso não é a psicanálise. Isso não é mais a psicanálise, né? Então, assim, o Otto é inteligentíssimo, Freud ajudou ele, colocou ele na faculdade, ele era secretário, depois ele começa a escrever textos, mas tem um momento que ele vai também se distanciar da teoria e criar a sua própria. O Jung também, enfim. Então, em algum momento, essas separações são importantes, mas às vezes são agressivas, tem muita gente que fala que Freud era autoritário, quando a gente vai ler. Nossa, eu chorei, menina, no final das cartas. Que a Márcia mostrou, nessa biografia, tem um capítulo lá que fala da sociedade das quartas-feiras, que mostra o quanto de arrogância tinha nos principais, no grupinho dos principais que diziam isso pode, isso não pode, né? Com certeza. Aqui, vocês não leram, não, as cartas ainda? Que cartas? As cartas de Jung para Freud, Freud para Jung. Não, Jung não. Gente, pelo amor de Deus, é maravilhoso. Se quiser, eu empresto. Aí vocês vão passando de um para o outro. Aqui, ó, tá na mão aqui, ó, recomendações ao médico que exerce a psicanálise, onde ele diz, ó, não pode haver dúvida sobre o efeito desqualificante de tais defeitos no médico. Toda repressão não solucionada dele constitui o que foi apropriadamente descrito por Steckel como um ponto cego em sua percepção analítica. Isso é que a Márcia falou, viu? Eu tenho aqui, Ainda desenhei, olha, o ponto cego. Nos ônibus de Niterói. Nos ônibus de Niterói, porque o ponto cego é uma metáfora do trânsito. Foi muito bom, muito bom. Oi, Juliana. Chegou. Oi, Márcia. Oi, no finalzinho, mas chegou. Isso é desejo. Vamos embora. Vamos que vamos. Total. Então, vamos lá. Mesmo, né? A gente está terminando não só o encontro, como a gente está terminando a aula da passagem ao ato e acting out. Estamos na página 145. Vamos lá. É aí que está o ponto cego. Freud quer que ela lhe diga tudo, a mulher. Pois bem, ela o fez. Fez a Talking Cure e a Chimney Sweeping. A limpeza foi bem feita. Durante um certo tempo, ninguém se aborreceu com isso. O importante era estarem juntos na mesma chaminé. Parece até que a gente está acabando, igual a história da Julinha, minha neta. E ele está falando ainda da jovem homossexual. Bem bonitinho. Só que quando sai dela, uma questão se coloca. Vocês a conhecem, ela foi lembrada no fim de um de meus artigos, tirada de empréstimo do Talmud. Quando 2 pessoas saem juntas de uma chaminé, qual delas se livra da sujeira? Ele diz o quanto Freud se embolou nessa questão aí dela mentir, da transferência, de ser possível mentir. Mas, gente, vamos dar um crédito, né? O Freud estava lá no começo, né? Estava descobrindo o inconsciente, então, de repente, ele se depara com uma paciente que mente sobre os sonhos, né? Isso deve mexer muito com ele mesmo. Durante um certo
É isso? Durante um Não, certo tempo, na próxima. Os dois Sim, saíram aconselhos. juntos da chaminé. Aham. O Freud e a jovem homossexual. Isso. Aconselho-os a reler esse artigo. E não apenas esse, mas também o que fiz sobre a coisa freudiana. Coisa freudiana, vocês poderão vê-la designada ali, se me atrevo a dizer com certa ênfase. É Diana que indico como mostrando a fuga ou a sequência dessa coisa. A coisa freudiana foi o que Freud deixou cair, mas que continua após sua morte, e ainda é ela que conduz toda a caçada, sob a forma de todos nós. Essa Nossa, busca bonito, né? Nós a continuaremos da próxima Poético, vez. né? Ficou lindo, Terminou gente. poética essa aula, Adorei. gente. Muito bom. Terminou Muito bom. poeticamente. Não é Acho engraçado, não. meu livro todo riscado, e hoje é que eu descobri mesmo esse capítulo. Mas sempre É relembro. tão Eu já engraçado trabalhei isso, em né? Seminário 10. Puxa Já vida, a muito gente bom. trabalhou com a Maria Silvia, A gente- né, Vera? E eu estou vendo cada coisa que eu não muitos lembrava, anos nunca vi atrás. antes. Essas Muitos três anos opções para o Muito acting out. legal. E eu trabalhei no meu livro Acting Out, Passagem ao Ato. Eu não vi essas três opções para o Acting Out. Assim. Para mim, eu passei direto. Acting Out é isso, Passagem ao Ato é aquilo. Mas, assim, bem interessante quando a gente releu uma coisa e parece nova, né? Uhum. Sempre a Muito bom. gente relata e descobre uma coisa que eu nunca tinha visto. É impressionante. Com certeza, com Muito bom. certeza. Gente, beijos. Muito Vou bom. atender. Então, nos Beijo, vemos na queridas. próxima. Obrigada, foi excelente. Até quarta. Amém. Juliana, Obrigadão. quarta que vem é Tchau. Seminário 6, tá bom? Seminário 6 6. horas. gente. Até mais. Tá bom? ótimo. Beijo, gente. Beijo. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.